Olá, meus amigos. Eu gostaria de conversar um pouquinho. Eu trouxe aqui para nós um livro. Ele é mais do que emergencial. Ele é um livro necessário. Você já conhece o livro do Manuel Filomeno de Miranda? Aqui, obviamente que ele vai sair com as letras ao contrário, mas ele se chama Tormentos da Obsessão. E o espírito que irá escrever este livro é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E o médium é o Divaldo Pereira Franco, que todos nós conhecemos. Manuel Filomeno de Miranda é um grande estudioso da obsessão espiritual. E ele se dedica profundamente, tanto é que no livro ele vai deixar claro que quando se trata deste assunto, obsessão espiritual, ele está sempre presente, né? Aguçando e introjetando a sua sonda, como vai dizer ele, né? Ele vai dizer que eu introjeto ali a minha sonda para aprender. E eu trouxe para nós este capítulo que para mim é emergencial, e aí eu achei tão importante que eu gostaria de compartilhar contigo e até te pedir, se tu acha que ele é necessário ser compartilhado com outros colegas espíritas, amigos, seja lá quem for das tuas relações, compartilha. É importante, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo tanta fragilidade emocional. O capítulo aqui é Socorro Emergencial, tá? É o capítulo que vai tratar da história de Augusto Honório. Augusto Honório era um grande trabalhador espírita. Eu acredito que seja um pseudônimo que deram para ele, para não identificá-lo e nem comprometê-lo, né, durante a sociedade. O Evangelho segundo o Espiritismo deixa claro que uma das piores coisas que nós podemos fazer para com alguém, né, quando nós não gostamos de determinada pessoa, é desacreditar ela socialmente. Este ato, meus amigos, desacreditar uma pessoa socialmente é o ato mais abominável que a gente pode fazer. Por quê? Porque todo mundo erra, assim como nós erramos. E todos têm uma oportunidade. E ainda que esse sujeito, esta pessoa ao qual nós não gostamos, tenha feito algo de errado, não nos é lícito nem ter o direito de desacreditar ela socialmente, né? E neste capítulo, então, eles vão contar, claro que eu não vou ler o capítulo, ele é brevemente, percebam a gravidade do chamado. Percebam a gravidade. Então, Augusto Honório, ele se perdia, né, nas suas ilusões, e ele era uma pessoa que tinha uma condição de mando, de poder muito grande dentro da lida ao qual ele pertencia, que era a lida espírita, e dentro de um movimento espírita. E aí, como ele se perdia muito pelas suas paixões e pela necessidade que ele tinha do estrelismo, das bajulações, das luzes, dos holofotes. Então, Eurípides Barçanufo e toda a equipe espiritual, com Manuel Filomeno de Miranda, o Dr. Inácio e outros espíritos, vão buscar ele no mundo espiritual e levá-lo até uma casa espírita para em espírito, porque durante o sono ele vai ser atendido. Nós, quando vamos ser atendidos em casas espíritas, nem todos são espíritos desencarnados, né? Por exemplo, em sessões mediúnicas de casa espírita são atendidos também espíritos encarnados e principalmente os trabalhadores, nós trabalhadores espíritas, para ali termos um diálogo profundo e trabalharmos as nossas questões quando a gente está se desalinhando, porque é extremamente natural no mundo do fenômeno, no mundo que nós chamamos de mundo fenomênico, o mundo das relações, em que eu passo a ter uma relação contigo, um contato contigo, é natural que nós nos assimilamos nas energias boas e malsãs. Ou seja, por quê? Porque nós trouxemos os nossos propósitos, como eles vão chamar aqui Honório, que ele trouxe propósito do mundo espiritual, mas o mundo do fenômeno ainda é o mundo da expiação e da dor, então é natural que a gente sintonize com isso e caia. E a espiritualidade sempre vai estar
atuante, nos chamando essa atenção, foi o que fizeram com Honório. Então o Filomeno foi convidado a estar ali participando, porque ele gosta do assunto, ele é um pesquisador do assunto e ele queria aprofundar a sua sonda. E uma reflexão que ele faz aqui no livro, esses diálogos é um pouco extenso, então eu quebrei ele em partes, mas depois, se você tiver o livro em casa, você pode pesquisar esse livro ou adquirir o livro com o Divaldo. O Filomeno vai dizer assim, ó, a visão da vida, né? Ele vai dizer, ó, a visão da vida desde o ponto de vista espiritual elimina o mecanismo da culpa alheia na consciência, se transforma no acusador severo ou no benfeitor amigo de cada qual, relacionando os efeitos existenciais que retornam vivos e pulsantes através do caleidoscópio da memória. Caleidoscópio da memória. O que ele vai nos dizer aqui? Que nós temos esses registros dentro de nós e eles vão vir à tona através de uma memória e vão expressar-nos em nós, seja essas vivências, essas virtudes desenvolvidas ou não, elas vão vir à tona, porque é natural, ainda mais que nós estamos num mundo onde vibra essa situação e favorece a tudo isso. E ele vai dizer que Honório foi levado então a um santuário para as experiências mediúnicas e os intercâmbios com aqueles que transitavam na noite terrestre, exercendo atividade de muito elevada e delicada, preservando as vibrações deletérias e convidando-nos à meditação e à prece. Ele vai dizer que então eles foram a um santuário terrestre, aonde nesse santuário era preservado a que não entrasse ali vibrações deletérias e ao mesmo tempo que eles pudessem ser preservados de pensamentos malsas. Né? E mais interessante que ele vai dizer que esse lugar convidava a meditação e a prece. Ao nos adentrarmos, olha o que ele vai dizer, né? O Manuel Filomeno de Miranda, então relata que ao adentrarmos, encontramos o nobre Eurípides Barçanufo, foi um dos grandes educadores e missionários do movimento espírita brasileiro, que inicia, é do século passado, e nascido em Sacramento, funda uma escola chamada Allan Kardec e é um grande educador de almas que reencarna a pedido de Jesus para delinear aqui as raízes do Espiritismo. E hoje na espiritualidade, esse grande espírito vem nos dizer o seguinte, encontramos o nobre Eurípides e sua dedicada médium. Nessa casa tinha uma senhora que era médium de Eurípides, bem como outros espíritos afáveis, para mim desconhecidos, que nos receberam com cordialidade e simpatia. Dr. Inácio, sem maior formalidade, né, apresentou-nos explicação à razão da minha presença no labor espiritual da noite. Então o Dr. Inácio apresenta e justifica por que o Manuel Filomeno de Miranda teria que participar desta reunião de libertação e fazer esse socorro espiritual a esse trabalhador. Né? E a dedicada médium aqui que ele se refere é a senhora Cravo, assim, daqui a pouco eu vou falar dela, que na Terra foi uma dedicada médium de Eurípides. Então assim, o Dr. Inácio, sem maior formalidade, apresentou-nos, explicando a razão da minha presença ao labor espiritual da noite, e todos foram a uma só voz, gentis e fraternos. Então quer dizer que eles receberam ele com muita fraternidade, né, para o encontro, para a atividade. Alberto também já se encontrava presente, o que aumentou a minha alegria, ele vai dizer. Aí logo mais adiante eu fui avançando todo o capítulo, que é um capítulo bem extenso, né? Ele vai surtindo algumas informações, porque o Filomeno de Miranda, à medida em que ele vai narrar os fatos, ele também vai fazer algumas reflexões, tentando nos acordar a nossa consciência
para o labor. Os espíritos, eles não negam, né, que nós tenhamos os nossos problemas internos, as nossas dificuldades, mas eles vão nos dizer aqui nesse livro que sempre seremos atendidos pela espiritualidade, né? Então ele vai dizer, ó, assim sendo, as matrizes que se encontram no perispírito, ou seja, em alguma área do campo do corpo do espírito, por isso é o perispírito, as marcas impressas pela consciência culpada facultam as induções e fixações entre credores e devedores. Ele está explicando isso para justificar por que aquele obsessor então buscava Honório, né, para fazer desviá-lo da sua tarefa, da sua missão enquanto espírita, né. Apresentam-se aflições obsessivas para ambos os atormentados. Ninguém, pois, na terra que esteja isento de comunhão com espíritos, seja pela necessidade reparadora, manifesta-se através do impositivo, da aspiração e do direcionamento feliz para o rumo a que se apresente alcançar. Esse relacionamento faz parte do processo de evolução. Então, nós temos sim os nossos desafetos do passado, é natural que isso ocorra, e aí ele segue o seguinte, nos alertando assim, agora nós vamos entrar no diálogo, que é o que é extremamente marcante para todos nós. Reunimos aqui neste momento para receber um querido companheiro, que é o Honório, que se encontra nas sombras terrestres, com tarefa muito bem programada, mas caminhada a largos passos para a loucura das paixões humanas a que hora se entrega. Aí ele continua, devemos convidar o companheiro à reflexão acurada e, mais uma vez, tentar dissuadi-lo dos objetivos vãos, né, que está abraçando com louca sofreguidão, procurando na terra o prazer e o engodo, a fama e a popularidade, esquecendo-se de Jesus, que vai passando para segundo plano, ou pior, que se torna instrumento de atração para os seus torpes desejos de sensação. Perceba a nuance e a gravidade desta informação? Quando se está muito preocupado com a própria promoção, esquece-se da razão do trabalho, que passa a lugar secundário. Como a existência física é muito breve e logo se acaba, o iludido desperta no abismo do arrependimento tardio, assinalando pelo sofrimento demorado. Veja que Manuel Filomeno de Miranda, ele tem um repertório rico e vasto, e ele se preocupa não apenas em colocar a experiência que ora está acontecendo, mas ele também quer nos alertar fazendo a sua reflexão em torno deste pensamento. É bem típico de Kardec, né? Kardec trazia as informações dos espíritos, mas também não deixava passar a oportunidade de refletir sobre essas questões que os espíritos traziam. E aí ele vai detalhar um pouquinho, vai dizer que esse trabalhador pôde observar que se tratava de um jovem que ainda não completara 40 anos, 40 janeiros. Claro, a época do livro, obviamente, porque o livro ele é um livro bem mais antigo, o que vale para nós é a informação. Então o livro ele é de 2001, aí a gente pode fazer as contas, naquela época ele tinha, então, se aproximava dos 40 janeiros. O corpo perispiritual apresentava-se com estranha exteriorização vibratória. Eles receberam então Honório, este médium, este trabalhador, neste centro de reabilitação do plano espiritual. É um hospital, o Hospital Esperança, que se encontra na Bahia, onde trabalham vários espíritos amigos que passaram pela Terra e continuam atuando. E eles vão nos dizer aqui, ó,
o corpo espiritual dele, tá? Do médium, porque ele foi desligado do corpo físico, ele está encarnado, então, e é levado a esse recinto para receber os atendimentos. Apresentava-se com estranha esterilização vibratória, particularmente nos centros coronário e genésico. Veja bem, na coroa, coronário, e genésico na força sexual, porque o sexo é a força da vida, né? É aquilo que produz vida. Por exemplo, é pela via do sexo que se faz a vida, né? É por ele que se gesta uma vida. Então, quando se pinta, quando se cria a arte, por exemplo, os artistas se utilizam do chakra genésico, porque é o chakra da criação. Então, este chakra, este centro de força dele estava sendo afetado. E aí ele continua dizendo assim, ó, objetivamos, isto sim, acordá-lo para os cumprimentos, ele vai dizendo, né? O que o objetivo era acordar o Honório para os comprometimentos dignos da responsabilidade, assumindo antes do berço a que neste momento encontram-se em graves perigos para a sua concretização. Ele assumiu então tudo isso antes do nascimento e agora estava em perigo, né, a todo aquele propósito de luta que ele havia delineado no plano espiritual. Fez-se uma rápida pausa e com um tom bondoso, enérgico, prosseguiu. Você partiu, então veja bem, a entidade espiritual, né, vai dialogar com ele, vai dizer o seguinte: você partiu desta colônia com um programa de ação espiritual bem delineado. Isso é um chamado para nós, meus irmãos. Esse exemplo que Manuel Filomeno de Miranda traz na pessoa de Honório é para nós. Nós saímos da colônia espiritual, todos nós, ao qual hoje estamos vinculados em alguma casa. Os mentores da casa ao qual hoje nós estamos vinculados foram os mesmos mentores que nos atenderam no mundo espiritual e que agora pedem para que nós possamos continuar na lida e nos atendem de lá, né? E querem nos auxiliar. E ele vai dizer o seguinte: você partiu dessa colônia com um programa de ação espiritual bem delineado, na qual foi investido muitos valores e o atendeu por um bom período da existência física, abeberando-se da inexaurível fonte do Espiritismo, saciou a tua sede de informações e despertou para a tarefa que deveria realizar. A mediunidade franqueou-lhe o acesso à espiritualidade. Então, ele bebe da fonte do Espiritismo como um despertar humano, e a mediunidade então vai ser o seu grande carro forte para poder enfrentar essas lutas, né? De que jamais deixou de regatear-lhe o auxílio e o apoio. Agora, quando a notoriedade o alcança, quer dizer que ele começou a ficar famoso, ele começou a ficar notório, facultando-lhe o ensejo para ampliar o campo de serviço de ação a Jesus e a sua doutrina, você começa a comprometer-se com a frivolidade do mundanismo. Então, quando ele começa a crescer, quando nós começamos a crescer, a gente precisa entender, e no caso dele, ele então você começa a comprometer-se com a frivolidade e o mundanismo. Por quê? Porque ele tinha o poder de ação? Não. Porque ele deixa então aflorar o velho homem e se apropria dessa facilidade de mando, dessa facilidade de força, para deixar aflorar os seus aquilo que foi motivo de sua queda no passado. Todavia, vai dizer eles, né, não é a sua oportunidade feliz, todavia, essa é a sua oportunidade feliz para servir ao Senhor, e não para dele servir-se, como vem fazendo, repetindo a insânia para a qual recebesse altas dosagens de energias libertadoras. A mediunidade ostensiva é compromisso muito grave, de consequências relevantes, que não pode ser utilizada mediante a irreverência e o despautério, né? Não lhe deve ser vão o conhecimento espiritual para a transformação de espetáculo circense, que lhe exaltam a personalidade doentia em detrimento da autoridade
e da consciência de dever que ele cumpre atender. Eles vão chamar ele então para esse acordar. O investimento dos bons espíritos está sendo feito e está mal baratado, enquanto a futilidade e a presunção assumem prioridade no teu comportamento. Então, essa é uma pergunta, né, que talvez nós devemos fazer para nós. Nós estamos mal baratando este auxílio espiritual? Nós estamos debochando deste grande trabalho que a espiritualidade vem fazendo pelos nossos pensamentos mais pequenos de perseguição, de nos deixarmos envolver em falatórias sem sabermos se é verdade ou não, e nos envolvermos no estrelismo barato e frouxo, moral, né? Aí ele continua, iremos recordá-lo. E isso que acontece com Honório é o que acontece com todos nós, meus amigos. Iremos recordá-los do compromisso a que você se vinculou e os vem desrespeitando sob a indução de espíritos vulgares que ora se associam na tua conduta mental e social, apoiados na sua preferências insanas. Quer dizer que os espíritos estavam ali, não era culpa deles, eles estavam apoiados na preferência insana dele. O que era? A vaidade. A vaidade é nosso calcanhar de Aquiles, de todos nós. E é o grande chamado que ele vai fazer. Olhando a senhora Modesto, a Modesto é a médium, a senhora Modesto Cravo, que viveu também neste período, né? A nobre médium desenrolou um pergaminho. Então, a médium que estava lá naquele recinto desenrola um pergaminho que trazia nas mãos, em pausa, né? Muito pausadamente ela vai abrir, então, e leu o programa que fora traçado por solicitação do medianeiro e sua ausência jubilosa, e há algumas propostas que haviam sido apresentadas pelos seus guias espirituais. Então o que ele faz? Ela traz, vamos dizer, aquele contrato espiritual e desenrola e mostra então para Honório, que está ali assistindo, espantado, porque ele foi levado e despertado no mundo espiritual, os compromissos que ele assumiu. E que nós temos esses pergaminhos, nós temos todo um contrato espiritual feito na espiritualidade que nós assinamos esse contrato, e ela então acorda, e ele trazendo este grande pergaminho. Aí eles continuam, né? Eu me encontrava pasmo, diz Manuel Filomeno de Miranda, porque ele era apenas um visitante, um estudioso que estava ali. Era a primeira vez que via uma atividade desta natureza, mediante a exibição de um relatório no qual a qual estavam arquivadas as responsabilidades de alguém comprometido perante as soberanas leis. Então, ele estava espantado porque ele não tinha visto ainda aquilo, ao qual nós temos um relatório. E toda a nossa caminhada está sendo prescrita como um relatório. E isso vai ser nos mostrado e nos chamado a atenção, porque é muito sério. Ser médium espírita ou ser médium é extremamente sério. Aliás, a existência é séria. Às vezes a gente diz, mas eu não vou fazer determinada coisa porque eu não quero me comprometer. Mas nós já estamos comprometidos. Quando nós reencarnamos, nós nos comprometemos com a vida, né? Então não há como separar o que é descomprometido. Então eu posso viver algo descomprometidamente e agora vou ser comprometido? Não tem como, né? E ele continua nos dizendo, você prometeu prosseguir com a leitura do documento, canalizar para Jesus a sua doutrina, quaisquer homenagens e triunfos que lhe chegassem. Aceitou servir e passar lutando contra as tendências inferiores. Superar o cerco das bajulações, reconhecer que a faculdade mediúnica não é propriedade pessoal, mas empréstimo superior, a fim de dignificá-la. Você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do Mestre. Rogou o convívio com os sofredores a fim de enxugar-lhes as lágrimas através das bênçãos da mediunidade. Suplicou a simplicidade de coração, de forma que pudesse entesourar a paz. Empenhou-se para que a sua
para que a sua fosse a família universal, e todo o seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências. Por alguns minutos, a médium vitoriosa, eles vão chamar a Modesto Cravo de médium vitoriosa, repassou as informações contidas no pergaminho em luz e concluindo, né? Silenciando, Eurípides perguntou-lhe. Então a médium silenciou após passar todo aquele pergaminho com energia e brandura, mas energia porque os espíritos superiores são enérgicos, né, na informação. Silenciou Eurípides e perguntou-lhe com tristeza. Aí o Eurípides toma a palavra, né, porque afinal de contas se trata de um compromisso espiritual gravíssimo que aquele irmão assume, que todos nós assumimos. Todos nós assumimos um compromisso sério e grave. Não importa se nós somos o porteiro do centro espírita, para os espíritos superiores não existe maior ou menor trabalho na lida espiritual. Existe um compromisso, né? E aí ele continua aqui falando para nós, né? Eu trouxe esse grande relato desta obra do Manuel Filomeno de Miranda e do Divaldo Pereira Franco. Que tenho, querido irmão, disse Eurípides Barçanufo, que tenho, querido irmão, feito da fé renovada? Como se tem utilizado dos recursos mediúnicos, ora movimentados por forças inferiores? Como se encontra a tentar unir César a Jesus no mesmo recipiente de prazer e proclamar que a vida deve ser fruída em qualquer desvio de sua concepção? Outras interrogações foram apresentadas, diz Manuel Filomeno de Miranda, né, com amor e severidade, a fim de que fossem impressos na memória espiritual todo acontecimento daquela noite implacável. Então, veja bem, outras interrogações foram apresentadas com amor, porque é a verdade, ele não tinha ódio, Eurípides, espíritos nobres não têm, mas eles são enérgicos. Os espíritos nobres, eles não irão concordar com os nossos atos negativos, eles serão enérgicos. Por vezes nós vamos acreditar que eles são maus, e não são. São enérgicos, porque são comprometidos, são espíritos luminares, né? E aí a ideia era cravar, né, na consciência do perispírito, né, na consciência mais profunda do médium, aquelas informações para quando ele despertasse, e isso é o que nós estamos passando constantemente, nós estamos sendo chamados através de sonhos, de sono profundo, para despertar esta consciência. A mente do médium deve estar sempre estar vinculada às ideias de enobrecimento. Veja bem, nunca faltam recursos preciosos para a preservação da saúde interior. Porque por mais que a gente tenhamos os problemas, nunca vai ser justificável o que ele vai dizer, nunca será justificável que a gente caia em quedas, né? É claro que nós somos espíritos ainda pequenos, crianças espirituais querendo atingir essa maturidade, querendo ter essa emancipação, porque o projeto do Espiritismo é a emancipação e o crescimento da alma. Ele vai dizer assim, nunca faltam recursos. E para isso ele vai dizer que não falta recurso precioso a essa preservação interior, já que nós temos os nossos problemas. Aí ele vai citar a oração, as leituras edificantes, o trabalho de socorro fraterno, tanto quanto social, que diz respeito aos valores existenciais, a meditação, o aparecimento sadio, a conversação edificante, o intercâmbio de pensamentos elevados. Somente dessa forma, olha bem, somente dessa forma é possível preservar o psiquismo das inquietações desastrosas, propiciando pelos servidores das paixões subalternas, né? Tirando dessa onda vibratória que nos deixa subalterno a tudo isso, uma conversa mais edificante, uma troca mais edificante, uma leitura, um pensamento, um encontro, uma meditação interna, que é um diálogo profundo conosco mesmo, são recursos que nos fazem sair desta vibração, né? E aí ele vai continuar, meus amigos, trazendo que para o Honório ainda, né, essas entidades como Manuel Filomeno de Miranda, ele vai nos trazer assim, que tem feito dos tesouros mediúnicos que deveriam ser aplicados para enxugar lágrimas e diminuir aflições.
onde o devotamento à causa do bem, a simples preservação da reunião que propiciam a exaltação do ego, nas quais se cai na insensatez, né? Diante dessas lutas que nós estamos tendo, o que nós estamos fazendo? Uma simples exaltação do ego? Todavia, convém considerar que o ser não se origina no momento da concepção fetal, né? E essa luta que nós trazemos vem de outras vidas, não é de agora, porque o espírito não enlaça as suas memórias a partir do nascimento, da concepção fetal, mas sim ele traz de outras existências. E ele vai dizer: ninguém se evade do dever sem mais graves consequências. A reencarnação é bênção que faculta a reparação dos erros, propicia o crescimento moral mediante o dever e o exercício. Aí, então, depois de todo esse diálogo, ele vai chegar à conclusão, né, os espíritos bastante reflexivos, e principalmente o Filomeno. Honório estava espantadíssimo, né, espantadíssimo assim, diante daquilo tudo, porque ele acorda para aquela verdade, para aquela situação. Então houve um grande silêncio expressivo, né? O benfeitor fez um sinal quase imperceptível e 2 auxiliares deram entrada a um espírito visivelmente cruel, que estentorava o campo vibratório em que era conduzido. Enquanto isso, Dona Maria Modesto Cravo, profundamente concentrada, atraiu a entidade violenta que lhe tornou recursos mediúnicos e logo esbravejando. Então, a Maria Modesto Cravo, no mundo espiritual, ainda continuava na lista de médium. Então, ela recebe a entidade, o obsessor de Honório, que é trazido, então, à lida naquele momento, e passa a transmitir a informação não só para Honório, mas para todos os assistentes daquela entidade. E aquela entidade, atraída por ele, vai dizer Manuel Filomeno de Miranda, e suas mórbidas exigências morais, né? Vivemos agora em parceria, diz o Espírito. Diz o Espírito através da médium para a equipe espiritual que estava ali, para os mentores, tanto Manuel Filomeno de Miranda, como Eurípides Barçanufo e todos os outros, e o Dr. Inácio, né? Ele diz assim: vivemos agora em parceria. Ajudou na dissimulação, na prática do exibicionismo. Ajudo-o nessa prática do exibicionismo. E devoro-lhe as entranhas, nutrindo-me com o meu ódio, que lhe devoto. Tomado de surpresa, Edmundo estremeceu-se e pôs-se pálido. Imaginem, Edmundo ficou assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que é isso? Reconhece-o? Indagou-lhe Eurípides. Ele pergunta para o Honório: reconhece ele? Como não? Disse Honório. Repositou o visitante, que tremia, dominado por profunda emoção. Então Honório tremia de muita emoção. Vivemos junto em Paris, nos dias de longínquo do começo deste século, quando nos compliciamos ambos em relacionamentos perversos. Eu experimentava peculiar intuição a respeito de sua presença no meu campo psíquico. Ele vai dizer o seguinte, aqui traduzindo, que o Honório até percebia a presença dele no campo psíquico dele, a influência, mas não dava bola. Porque ele sabia que era um de seus comparsas do passado. Honório havia reencarnado, esse comparsa inimigo então fica no mundo espiritual. O que acontece? Ele percebe esse irmão, esse obsessor, mas continua a se deixar enredar pelo caminho das sombras, né? Agora está sobre o meu comando, diz o obsessor, né? E não mais daquele que antes te conduzia. As afinidades que existem entre nós e que aproximastes mais quando optaste por nosso interesse tornam-nos quase chipófagas espirituais. Espero que neste intercurso predominem os meus sentimentos, arrastando-os ao sítio onde eles encontram por tua causa. Edmundo mantinha uma expressão de choque. Ele tinha uma expressão de choque. Porque a pessoa vai se enlaçando, meus amigos.
a gente não vai se perguntando, a gente não vai se questionando. Eu vou avançar o livro, e já nessa reta final do livro, haja o que houver, interrompeu o indigitado perseguidor. Seguirei vingando-me e ninguém me impedirá de fazê-lo. Nossos laços se identificam muito vigorosos. Me facultarão isso, eu reconheço, e os senhores não. Ele está dizendo que os senhores, que tanto Eurípides e toda a equipe do Dr. Inácio, Manuel Filomeno de Miranda, não reconheciam ele. Quem conhecia ele era ele. Claro, eles tinham tido um relacionamento no passado, né, que os deslizaram para quedas morais. Então ele vai dizer assim, não, vocês não conhecem. Não, vocês estão vendo aí uma máscara, né, uma persona travestida de uma pessoa boa. Mas na verdade quem conhece ele sou eu. Por isso Honório reencarna, né, com a tarefa de fazer um trabalho edificante no caminho do bem, exatamente para apagar essas mancheias, que é o nosso caso. Nós temos essas mancheias do passado. Quanto a isso interferiu Eurípides, né? Eurípides vai dizer com brandura, não lhe cabe o julgamento por falta de total desconhecimento que lhe faculta o mesmo. A decisão veio de mais alto, né? Foi o plano espiritual mais alto que mandou aquela equipe ali mais alto. E ele aceitou a incumbência, havendo falhado em alguns pontos. É certo, né, que ele tem falhado em alguns pontos, graças também à sua interferência, o que lhe diminui a responsabilidade, mas estando ainda em condições de recomeçar e prosseguir com admirável possibilidade para o êxito no futuro, ele estava enlaçado, ele estava indo por um caminho de queda moral, se arrastando mediante o seu próprio compromisso, mas ele ainda tinha dentro dele preservado bons pensamentos, boas virtudes, que ele poderia ser acordado novamente, porque em algum momento talvez ele também pedia auxílio, né? Assim como nós, que às vezes nos enlaçamos, mas pedimos esse auxílio. E então ele continua, de nossa parte agradecemos a sua presença, vai dizer Eurípides, a entidade espiritual, né, do amigo, e a sua informação que serão levadas sem conta, ao tempo que o envolvemos em vibrações de paz e de perdão. Despedimos-nos por enquanto. Eurípides, então, né, nobremente, mas de forma enérgica, porque esses espíritos não tem muito aqui, como a gente vai dizer no dito popular, né, mimimi. Eles não têm muito. Muito obrigado, querido. Volte para onde você tem que ficar, para o tratamento que você ficar, e acabou essa situação. O assistente acercaram-se do médium, então os assistentes, né, foram ao encontro da médium, em transe, que era a Maria Modesto Cravo, aplicaram energias anestesiantes que lhe diminuíram por acalmar o agressor espiritual, né, o agressor que estava com ela, que se rebelava e esbravejava, levantando-o ao sono refazente e logo retirando-se do recinto. Então ele volta, ele entra naquele torpor, porque as entidades dão jatos de energias balsamizantes, então ele cai no torpor, porque a gente sabe que é assim que é atendido as entidades espirituais, e é levado então para um recinto específico. No silêncio que se fez natural, né, porque diante de toda aquela situação se fez um silêncio, podia-se ouvir a respiração ofegante de Edmundo, que chorava sinceramente comovido. Então ele estava arrependido, e ele passou a chorar diante daquela situação. E o amoroso Eurípides Barçanufo, essa alma gigantesca, que eu trago aqui a imagem para vocês, a foto de todos eles, Eurípides acercou-se, tomou-lhe as mãos e falou-lhe paternalmente: Eurípides, agora então vou ter contigo, né? Vou ter com ele para conversar. Irmão da alma, diz ele, né? Tenha cuidado. Olha que chamado para nós, né, meu amigo? Você acaba de conhecer a trama oculta que se desenrola na cidade inferior para impedir-lhe os teus avanços. Naturalmente que nós, os seus amigos devotados, não nos encontramos inertes a esta reunião, é uma demonstração disso.
Estamos cientes disso. Todavia, a sua cooperação será de inestimável valor em benefício dos seus deveres. Esse chamado que Eurípides está falando, que ninguém está isento de cair em quedas, né? Nós somos humanos ainda, no sentido humanos, não no sentido de escopismo, tá? Nós somos humanos no sentido ainda de quedas morais, falhos, porque não está bem enraizado dentro de nós, né? O sentimento da moralidade, as raízes das virtudes não estão ainda despertados. Obviamente que nós vamos ter essas quedas, mas cuidemos, é o que ele vai dizer. Iremos deixá-lo consciente do nosso encontro espiritual, a fim de que possa refletir o programa dos seus atos. Sabemos que não será fácil, né? Porque os seus aduladores encarnados, exploradores espirituais estarão vigilantes, porque ele tinha, já que ele queria o espetáculo, ele tinha toda uma plateia. E agora, o que fazer com esses aduladores, né, que adoravam ver o seu brilho, que tinha mais brilho do que solidez, como diz o Evangelho, né? O Evangelho vai dizer assim, que oradores que têm mais brilho do que solidez. Solidez é base mais firme, né? Vai lá e encharca de emoção, de informação seus ouvintes, mas não lhe dá bases para sustentar as lutas da vida com renúncia, né? Então ele vai dizer, agora você vai ter que enfrentar esses seus bajuladores. No entanto, a opção será sempre sua, a responsabilidade, né? Tenha bom ânimo e confie no Senhor, que nos ama. Agora durma e repouse para despertar em paz e em lucidez. E aí, para encerrar este livro magnífico, é um livro bastante 2001, né, que eu havia falado. Vamos ver aqui de novo, é essa época mesmo do livro. Vocês veem que é um livro bastante, no ano 2001, bastante antigo e extremamente atual. E ele encerra dizendo, chegando ao recinto generoso, Manuel Filomeno de Miranda. Então ele volta, né, ao seu recinto, ele terminou todo aquele trabalho espiritual, onde me hospedava. Despedi-me dos amigos afetuosos e procurei o repouso, não sem antes meditar em torno das lições que nos foram ministradas naquele amanhecer de bênçãos. Então, Manuel Filomeno de Miranda toma aquela experiência para ele e faz a sua reflexão. Isso é o grande convite da espiritualidade. Tomar a experiência para o nosso crescimento. E aí a ideia de propagar este capítulo, meus amigos, e este livro, é exatamente o propósito de fazer o que Filomeno fez. Tomar isso para nós, para nossa reflexão. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Para mim, ela foi e será extremamente útil, vou carregá-la no fundo do meu coração, nas minhas indagações e reflexões, e gostaria de pedir que os amigos também fizessem. Um abraço.